Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um resumo para vocês, porque eu percebo assim que tem muita gente que não consegue entender o que está acontecendo e tem muita coisa incrível que está acontecendo. Inclusive, pode-se dizer que praticamente Donald Trump já decretou o fim do globalismo, pelo menos o fim do globalismo de superfície. Mas as pessoas não conseguem entender isso porque elas não têm a base para entender o que tudo isso significa, o que está por trás de tudo isso. Então, eu fiz assim, um resumão para que as pessoas consigam entender. Claro que quem tiver interesse depois pode procurar saber mais, né? Inclusive, eu sugiro para vocês um canal maravilhoso que é o canal Mundo Secreto do Demis Viana, que ele explica muito bem, é um canal de exopolítica, tá? Mas ele também fala, ultimamente tem falado bastante de geopolítica por causa de tudo que está acontecendo. Só que o problema do canal dele é o seguinte, que cada vídeo, vamos dizer assim, é a continuação do anterior. Então, para vocês entenderem isso, vocês têm que ir lá para frente e ver vários vídeos dele. Então, isso, claro, denota tempo, interesse, enfim. Eu não sei se, né, muitas vezes a gente não tem tempo e tal. Então, eu resolvi fazer um resumão aqui para explicar mais ou menos o que está acontecendo e até para fazer com que vocês sintam curiosidade depois, quem sabe, e comecem a procurar mais, tá? Que é importantíssimo nesse momento que todo mundo se intere do que está acontecendo, justamente para que a gente possa ajudar para que esse novo mundo inicie o mais rápido possível, tá? Então vamos lá. Por volta de 393 depois de Cristo, tá? Surgiu a Casária, que era uma nação do leste europeu cujo rei era muito maligno. E este rei resolveu praticar antigos cultos satânicos da Babilônia. Estes cultos satânicos eram rituais de sangue que ele fazia com os pequeninos, tá? Eu tenho que falar assim porque eu não posso falar as palavras certas por causa do YouTube, então vocês tentem entender. Esses rituais eram cerimônias ocultas utilizando sacrifícios de pequeninos e essas cerimônias eram em homenagem a Baal. Baal é, na verdade, o Marduk. O Marduk é um dos filhos do Anunnaki Enki. Tá? Bom, aí por volta de 1200 depois de Cristo, os russos e os países vizinhos da Casária resolveram se unir para invadir a Casária e destituir este rei e acabar com estes rituais. Então, vocês percebam que o problema da Rússia com a Casária é muito mais antigo do que nós pensávamos. Eu esqueci de falar. A Casária não existe mais com esse nome. A Casária é a atual Ucrânia. Tá? Então, vocês podem ver que aí que o problema ali, a treta da Rússia com a Ucrânia é muito mais antiga. Os casarianos, eles também ficavam nas estradas atacando todos os transeuntes, ou seja, todos aqueles comerciantes que passavam por essas estradas que, enfim, levavam ouro, levavam prata, aquela coisa toda. Então, eles roubavam esses transeuntes, tá? E depois eles se faziam passar por eles, iam para a cidade, se infiltravam no meio de outras pessoas e ficavam sabendo de tudo. Consequentemente, eles ficaram sabendo desta invasão muito antes dela ocorrer. Avisaram o rei, avisaram todo mundo e todos eles conseguiram fugir e escapar, levando todo o ouro e a prata que eles tinham. Eles foram em direção ao oeste, ou seja, eles foram para a Europa. E justamente os descendentes deste rei casariano, eles foram para a Alemanha, onde eles mudaram o nome para os Bauers. Bauers talvez seja em homenagem justamente a Baal,
Baal. Tá? E depois, posteriormente, esses Bauers, eles tinham um estandarte, tá? Um escudo vermelho, que é tipo, eu acho que para simbolizar o sangue de suas vítimas, sei lá. Então, futuramente, eles mudaram o seu nome para os Rothschild, tá? Eu não sei por que esse nome, mas talvez seja porque em alemão vermelho é Rot e Shield é escudo, então deve ser isso. Bom, eu vou passar a chamar eles agora de Rot apenas, por quê? Primeiro, por causa do YouTube não ficar dizendo muito o nome, e segundo, até para para evitar a energia destes seres que são muito, muito malignos, tá? Então, por exemplo, na Inglaterra, eles criaram um lugar seguro, né, para eles, obviamente, para as futuras operações financeiras, e assim foi criado a City of London. London, né, é Londres, tá? Mas não é a cidade de Londres, e sim é dentro da cidade de Londres eles criaram essa parte financeira que é chamado, hoje em dia que é conhecido de City of London, tá? E essa máfia que se tornou, né, que inclusive é conhecida a máfia casariana, eu já vi isso em filmes policiais, eu já vi falando sobre a máfia casariana. Essa máfia casariana, ela criou um sistema bancário usando o conceito conhecido nos dias atuais de ganhar dinheiro do nada, usando juros abusivos e excessivos para acumular fortunas. É o seguinte, as pessoas, elas transportavam ouro e prata. Então, como era muito complicado, isso pesado, inclusive por causa dos roubos, ou seja, novamente aquela coisa, eles criam um problema, depois eles resolvem o problema, eles mostram a solução. Que foi mais ou menos o mesmo que eles fizeram, por exemplo, em 2020, né? Que foi criada aquela pandemia, tá? E depois eles vieram com a solução que eram aquelas picadinhas, tá? Então eles sempre criam um problema e depois eles vêm com a solução. Então ali foi a mesma coisa, eles criaram os bancos e eles disseram assim, não, vocês façam o seguinte, vocês tragam para nós o ouro, a prata e nós damos para vocês moedas, tá? Que é mais fácil de ser transportado. E aí eles começaram a perceber que as pessoas que depositavam o ouro e a prata nunca mais voltavam para reaver esse ouro e essa prata. E eles foram ficando com tudo. Né? E chegou um ponto que eles foram emprestando tanto dinheiro, que chegou um ponto que não tinha mais ouro correspondente àquele dinheiro, aquelas moedas. Então, eles começaram a criar moedas sem lastro nenhum. É isso que se chama hoje o dinheiro sem lastro nenhum. O dinheiro do nada, que é criado do nada. Até hoje isto é feito. Então eles vão emprestando esse dinheiro e vão cobrando depois juros abusivos, tá? Esses descendentes, bom, isso eu já falei, tá? Então, eles faziam as coisas mais absurdas do mundo, gente. É tudo que vocês puderem imaginar de pior. Que hoje em dia a gente fica assim apavorado com o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, mas isso sempre aconteceu, só que a gente não via. E isso começou com esse pessoal todo, que eles faziam coisas terríveis. Por exemplo, eles criavam as guerras, eles faziam com que um país se desentendesse com os outros, tá? E depois eles financiavam os dois lados da guerra. Assim eles fizeram, por exemplo, com a guerra da Inglaterra com Napoleão, e assim eles fizeram com tudo. A primeira G, a segunda G, tudo. Bom, dessa forma os países se endividavam e eles emprestavam dinheiros com juros abusivos e passavam a criar mais dinheiro do que tinha laço, ou seja, não tinha tanto ouro assim e eles iam criando dinheiro adoidado. Criaram um sistema bancário privado que se especializava em fabricar dinheiro do nada, sem lastro, cobrando juros abusivos. E eles foram se infiltrando em toda a aristocracia europeia, tá? E eles desenvolveram a sua própria rede de correspondência, ou seja, os correios.
Ou seja, informação é poder e dinheiro também é poder. Então, eles tinham tudo para controlar todo mundo. Então, este grupo, tá, essa coroa britânica, ela governa o mundo secretamente a partir de um estado soberano independente conhecido como The City of London, tá? E esse grupo também, eles criaram depois o grupo dos Illuminati. E o plano deles era estabelecer, criar a ANON até 2030. Ou seja, o que é a ANON? É a nova ordem mundial, que era aquilo que o Klaus Schwab falava, né? Vocês não terão nada e serão felizes. Por quê? Porque eles iriam ficar com tudo que é nosso. Porque, entendam bem, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que não tem dinheiro, ela quer dinheiro. Aí ela fica rica. Quando ela fica rica, ela quer ser milionária. Quando ela passa a ser milionária, ela quer ser bilionária. Depois disso, chega um ponto que ela já tem todo o dinheiro, tudo que ela precisa. O que ela vai querer? Ela não quer mais nada, então ela quer poder. É esse o caso dessas pessoas. Eles têm tanto poder, eles detêm todo o poder econômico praticamente do mundo. Eles têm tudo que puderem imaginar em termos de financeiros. Então, o que eles querem agora? Poder. Eles querem se apoderar das pessoas e governar as pessoas, tá? Bom, existem 3 pilares, vamos dizer assim, de dominação destes seres. Um deles é o City of London, que é o pilar financeiro, tá? Que fica em Londres, tá? Outro é o Vaticano, que domina a parte espiritual. E o terceiro pilar, que foi o último a ser criado, é o Washington DC, que é a capital, né, dos Estados Unidos, e que é o poder militar. E em 1882, os banqueiros desta máfia casariana, eles foram para os Estados Unidos e adotaram o Manifesto dos Banqueiros nos Estados Unidos, onde eles iniciaram o domínio financeiro sobre os americanos comuns e os fazendeiros, onde eles enganavam os fazendeiros para ficar com as suas terras. Aí vocês podem pesquisar, depois eu não posso falar muito, porque senão isso aqui vai muito longe, tá? Como eu disse, é só um resumão. E em 1913, a máfia casariana subornou membros do Congresso para aprovar o Ato de Reserva Federal, ou seja, o Federal Reserve. Esta lei capacitou os banqueiros a imprimir moedas nos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos não são os donos da sua moeda, e sim o Federal Reserve, que é uma empresa privada que empresta dinheiro para os Estados Unidos, cobrando juros exorbitantes, obviamente. A máfia casariana também implantou um sistema tributário de impostos para que os americanos pagassem as despesas de alto nível do governo. E nessa mesma época, eles subornaram os congressistas para que aprovassem o imposto de renda. E logo após, eles criaram o FBI para se proteger e evitar que fossem processados. Ou seja, não só o FBI, como aquele outro, a CIA, sabe? Também foi criada por eles para eles se proteger. E, inclusive, estes grupos estão por trás de muitas coisas, como é que eu vou dizer isso? Muitas coisas terríveis, como, por exemplo, o assassinato de JFK, porque ele sabia demais e ele pretendia falar para todo mundo, tá? Bom, estes seres, até hoje, eles são os maiores acionistas de praticamente todas as marcas que dominam todos os mercados de consumo através de 2 grandes empresas, a BlackRock e a Vanguard. Então é assim, ó. Quando você vai no supermercado, vamos supor, assim, no início do mês, você vai fazer compras para o mês, você vai, sei lá, fazer um rancho, como se diz aqui no sul, tá? Tudo que você colocar no teu carrinho, se você for comprar,
sei lá, desde pasta de dente, Coca-Cola, tudo que você imaginar pertence a eles. A essas duas empresas, BlackRock e Vanguard. Como é que eles fazem? Eles entram no mercado de ações e, por exemplo, se você comprar 51% de uma empresa, você se torna o dono dessa empresa, certo? Bom, então é isso que eles fazem. Eles têm muito dinheiro, eles compram todas as ações, se tornando donos de tudo. E ainda por cima, muitas vezes, eles fazem aquelas jogadas, né, que, por exemplo, eles divulgam que uma empresa está quebrando e tal, aí as pessoas que têm ações vão lá, vendem todas as suas ações, as ações caem, eles vão lá, compram essas ações bem baratinho, tá? E aí depois que eles compraram todas as ações, adivinhe, as ações começam a se valorizar e a crescer. Magicamente. Vocês viram que gente sortuda é essa? Pois é. Eles comandam também e tomam as decisões da OMS. O que é a OMS? A Organização Mundial da Saúde. Foi aquilo que eu falei, né, que aconteceu ainda em 2020, né? Pois é, uma pandemia, né? E depois vieram, né, a solução, né, as picadinhas e tal, enfim. Por quê? Porque são eles que tomam as decisões, que comandam tudo isso. Bom, eles também comandam a ONU, o Clube de Roma, o Council on Foreign Relations, Chatham House, e o Grupo de Bilderberg. Tá? Mas, para nossa alegria, no dia 22, agora de janeiro de 26, tá? Esta ordem globalista foi, vamos dizer assim, extirpada. O Trump, né, divulgou, vou chamar ele de loirão, tá? O loirão divulgou a Carta do Conselho de Paz, que faz parte do processo de paz entre Israel e Hamas, para pôr fim à guerra de Gaza. Bom, isso é só o início, porque depois ele vai continuar em outras coisas, não só nesta guerra, vai atuar no fim de outras guerras também, né? A ONU, o FMI e o Banco Mundial perderam o seu poder e a sua influência. E mais, Trump e o secretário-geral da NATO discutiram um futuro acordo sobre a Groenlândia e sobre o Ártico. E diga-se de passagem que o loirão fez tudo isso sem gastar um centavo. O Ártico virou o novo centro do poder global. Com isso, os Estados Unidos controlarão os pontos estratégicos da Groenlândia e do Ártico, garantirão bases militares permanentes, assegurarão acesso a terras raras e demais recursos do Ártico. Ditarão a arquitetura de segurança regional. E nessa semana ainda, eu acho que foi ontem, estou fazendo esse vídeo hoje é dia 28, acho que foi ontem, enfim. O novo diretor de Davos e chefe da BlackRock, Larry Fink, admitiu em seu discurso que as pessoas não acreditam mais no Fórum Econômico Mundial. Por que será, né? Bom, isso tudo, gente, reflete o fim de um sistema velho e o início de um novo sistema que abrirá as portas para as revelações dos nossos amigos extraterrestres e dessas tecnologias escondidas que nós tanto estamos esperando, principalmente a da energia livre e das camas Med-Bed. Por quê? Porque é justamente estas tecnologias que irão nos libertar de todo esse sistema financeiro corrupto que existe, tá? Então, como eu disse, isso aqui é o globalismo de superfície que eles acabaram, mas ainda tem o globalismo underground, tá? Que esse justamente vai acabar com esta divulgação desses alienígenas. E isso tudo já está sendo preparado
para este ano. Portanto, este ano vai ser maravilhoso e promete. Então é isso, gente. Como eu já disse, quem tiver interesse, procure os detalhes dessas informações que eu estou passando. E fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos nós. Namastê.